Boa tarde a todos. É com grande prazer que nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem, dizendo da nossa saudade dos nossos encontros nas tardes de sexta-feira, das palestras e dos trabalhos na Casa do Caminho. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento ao Pai, rogando a Ele todo o amparo e toda a proteção, para que sejamos simples e humildes nessa tarefa, falando aquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando o tempo todo. Agradeçamos ao Pai a bondade da vida e por tudo que temos, Senhor, a nossa eterna gratidão. Dá-nos a inspiração, dá-nos a intuição, para que possamos, Senhor, reforçar os temas, os pontos necessários do dom da cura, da mediunidade, que é um dom que o Senhor nos ofereceu para que possamos nos redimir com as suas leis que são sábias e generosas. Por tudo isso, Senhor, a nossa gratidão. E te pedimos, Senhor, estende as tuas bênçãos de amor e de paz para todos os lares que nesse momento estão escutando o estudo do teu Evangelho. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses bondosos amigos espirituais, dirigentes da Casa do Caminho, e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E os itens são, o item 1 e 2, dom de curar, e os 3 e 4, preces pagas. E vamos dar início com a nossa leitura. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus, no Evangelho, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras determina que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhe recomendava que não o transformasse em meio de comércio, nem objeto de especulação, nem um meio de vida. A gente sabe que a mediunidade é um dom de muita responsabilidade. A gente não sabe quem tem o dom de curar, mas a nossa boa vontade se manifesta no desejo quando nós temos empatia com aquele irmão que sofre, procurando dar o alívio das suas dores. Porque a cura só Deus o concede. Porque a gente também não sabe até que ponto o nosso irmão tem que enfrentar essas vicissitudes. Porque, como eu disse, se a mediunidade é uma oportunidade de nós revermos os nossos conceitos, ela é um grande impulso para que a gente possa verdadeiramente ser melhor. E aí a gente vai pensando que naquela época que Jesus andou com seus discípulos na terra, quando foi apresentado um menino endemoniado, que seu pai disse que os apóstolos não puderam curar, e Jesus ainda fala, ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E aí a gente vê que na realidade já estava na hora daquele menino não sofrer mais aquela obsessão. Tudo é assim, tudo está assim corretamente de acordo com a vontade do Pai. Ele não derroga lei nenhuma, nem Jesus derrogou nenhuma lei, mas deu a oportunidade da gente melhorar, né? E aí a gente sabe que se esse dom nos foi concedido gratuitamente, nós temos que doar a nossa energia com amor, com dedicação, com abnegação
procurando ser empático com aqueles que sofrem e padecem, para que eles possam sentir alívio e possam sentir esperança de que tudo é passageiro, de que tudo é aprendizado na vida e que a gente tem que fazer sim a nossa parte com dedicação, com boa vontade, abnegação, como eu falei, para oferecer ao outro o melhor. E eu vou pedir para vocês, nesse capítulo aqui, Dom de Curar, que vocês leiam a história de um médium que está aqui nesse livro, Novas Mensagens, de Humberto de Campos, que vai retratando exatamente a história de um médium que tinha uma mediunidade muito extensiva e que ele era um modesto trabalhador, trabalhava numa oficina de reparos, mas que os amigos foram vendo a mediunidade dele e começaram a explorá-lo assim de uma forma e que ele não devia ficar trabalhando naquela oficina. Eu estou só resumindo, bem resumindo mesmo essa história. E eu peço que vocês leiam, que vocês vão gostar da história e vão tirar muitas lições dela. Então, ele trabalhava numa oficina de pequenos reparos, mas ele começou a faltar muito. Por quê? Porque os outros, vendo a mediunidade dele tão ostensiva, começaram a querer explorar ele, de ele dar notícias de cura, de melhoria para seus corpos físicos, né? E ele, com isso, ele foi se perdendo na mediunidade. Ele começou a faltar ao trabalho, aí o patrão pegou e despediu, né? A gente sabe que se a gente está num trabalho, a gente tem a responsabilidade de cumprir os nossos horários. Se a gente tem uma família, a gente tem o nosso compromisso porque se a caridade começa dentro de casa, os primeiros que estão ao nosso lado são aqueles que nós temos que fazer a caridade, né? E ele começou a falhar em tudo isso, não dando atenção à sua família e se dedicando de uma forma assim até fanática na mediunidade, porque os outros cobravam demais. E aí a gente vai vendo como é perigoso a gente dar ouvidos de elogios. A gente não pode deixar a vaidade tomar conta de nós, a gente precisa tomar cuidado com esses elogios, porque na realidade a mediunidade não é uma forma da gente ser melhor do que qualquer um na vida, mas é uma oportunidade que a gente está tendo de se ressarcir com a lei do Pai, né? Estou meio repetitiva, mas é isso mesmo. Aí a gente vê que no final da história, os outros começaram a dizer que ele fazia parte dele, que estava sofrendo perseguição, e não era nada disso. Se ele era um operário, ele tinha que cumprir os seus horários na oficina. E o patrão foi muito justo com ele, dizendo que não tinha mais condição de ficar com ele diante das faltas que ele apresentava. E aí a gente vai vendo que ao longo dessa história, os amigos começam, a gente vai começar a fazer um pequeno fundo para que você possa receber. No princípio, todos ajudaram, mas chega uma hora que todo mundo vai esquecendo. E o que aconteceu? Enquanto ele estava com boa intenção dentro da tarefa que ele estava fazendo, da mediunidade bem cumprida, ele teve a cobertura de toda a espiritualidade amiga, dos seus mentores, dos seus guias e dos seus amigos espirituais. A partir do momento que ele começou a cobrar por aquilo que ele fazia, ele começou a não ter mais a companhia desses benfeitores. E é o que acontece conosco. Se nós temos uma tarefa na mediunidade, por mais simples que ela seja, desenvolvamos essa tarefa com abnegação, com devotamento, que é isso que o Senhor espera de nós. E aí a gente vê que no final da história, os amigos o abandonaram, e o que aconteceu com ele? Ele se revoltou e acabou desencarnando debaixo de uma obsessão terrível. Então, não nos iludamos com os elogios que se façam, porque a mediunidade não é um privilégio, mas é uma oportunidade da nossa melhoria íntima, porque é isso que a doutrina nos diz o tempo todo.
E aí a gente toma como exemplo esse médium para que a gente não seja. E olha que os amigos espirituais nessa história diz que é dentro da própria casa, do mesmo grupo que a gente trabalha, que a gente tem, para não ser, para cumprir assim fielmente, eu vou ler o pedacinho que o mentor do trabalho falou. O maior inimigo dos médiums está dentro de nossos próprios muros, quer dizer, ainda advertindo sobre isso. Então, que a gente tome atento diante de tudo aquilo que o Senhor nos concede, porque curar só Deus. E se nós temos realmente essa energia que pode aliviar, que pode acalmar as dores dos nossos irmãos, vamos desenvolvê-la com simplicidade e com humildade, sabendo que isso daí não nos pertence, tudo pertence a Deus. E vamos ao item 3, preces pagas. Em seguida, ele disse a seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, em Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40, e Mateus, capítulo 22, item 14. Então, a gente vê que a mediunidade, como eu costumo falar, é uma oportunidade. Mas nós temos que fazer preces longas, espoliar os nossos irmãos, deixar de lado os órfãos, deixar de estender a mão para o nosso irmão, só porque ele não pode pagar? Não. A gente tem que fazer a prece sim, com unção, com fervor, buscando sim que o Pai possa trazer os recursos para esse nosso irmão, para que ele possa se sentir aliviado e esperançoso. E aqui ele está falando que essas pessoas que fazem isso terão uma condenação mais rigorosa. Por quê? Porque usaram dos dons que tinham para usurpar as viúvas, os órfãos e tirar aquilo que os nossos irmãos têm. Então, vamos estar bem atentos sobre tudo isso, tá? E dando continuidade, vamos ao item 4 para que a gente possa desenvolver mais um pedacinho dessa história aqui da lição do Evangelho. Jesus também disse: não façais com que paguem por vossas preces. Não façais como os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram a casa das viúvas, isto é, apoderam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado. Mais uma vez aqui, dai de graça o que de graça recebestes. A gente tem sim que orar uns pelos outros, buscar que o Pai alivie aqueles que estão em situações difíceis. E a pandemia está nos alertando que devemos orar uns pelos outros, devemos pedir alívio para aqueles que sofrem, devemos pedir também consolação para aqueles que estão perdendo seus amados. E a pandemia nos está mostrando alguma coisa? O que é? Para que a gente reflita. Vamos observar tudo isso e vamos ver o que ela está querendo dizer para conosco, né? A prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, das duas, uma. Ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Aí eu me lembro, na época em que eu era coordenadora da evangelização infantil e que eu pedia para as crianças orarem.
Não era fazer besteira o dia inteiro e orar na hora de dormir e pedir o auxílio do anjo guardião, porque se eu fiz besteira o dia inteiro, a gente sabe bem as companhias que a gente estava o dia inteiro, né? Mas a gente deve rogar ao Pai e aos benfeitores que nos auxiliem no sono físico, que a gente vá para um bom lugar, que a gente possa aproveitar. E as preces longas muitas vezes são ditas pela boca, mas não saem do coração. Então eu ensinava a elas que elas deviam orar trazendo aquilo que vinha do seu coraçãozinho infantil e inocente, as palavras necessárias. Então, uma prece bem simples de uma criança, ela tem o seu mérito. Nem que seja para ele falar assim: Papai do céu, agradeço minha comidinha, abençoa minha mãezinha, meu paizinho. Isso já é uma prece. É pedir que eles estejam bem. É pedir o bem do próximo, né? E aí a gente sabe que Deus não vai medir aquilo que nós estejamos pedindo pelo número de palavras, assim como aqueles fariseus nas sinagogas, né, que se faziam apresentar para que fossem vistos. Aí a gente diz, esses já receberam o pagamento, já receberam a sua recompensa, né? Aí se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? Mais uma vez, a gente tem que tomar noção de que as preces têm que ser do coração e não pagas. Tem que ser do sentimento melhor que nós trazemos em nós. E é uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que então fazer pagar por elas é uma desonestidade? Então, Deus vai medir a gente pelas palavras que a gente profere? Não. Ele vai nos medir pelo sentimento que trazemos em nós, buscando aliviar os nossos irmãos, orar por aqueles que estão em situações difíceis, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que não têm como honrar os seus compromissos, daqueles que estão em situação de rua, porque não puderam mais pagar os seus aluguéis e foram postos na rua. É por todos esses que a gente tem que orar, para que eles tenham, sim, condição. Mas a gente também pode orar para que Deus toque o coração daqueles homens mais afortunados, para que eles possam se mobilizar e oferecer a ajuda financeira que cada um necessita. A gente ouve tantas histórias bonitas aí de homens que estão auxiliando aqueles que estão passando por privações, por aqueles que perderam emprego, por aqueles também que às vezes não estão tendo condição de arrumar uma nova colocação. São histórias tão bonitas, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? E aí ele fala, Deus não vende os benefícios que concede, por que então aquele que nem mesmo é o distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido que talvez não produza resultado? Quando a gente ora, que a gente está numa dificuldade, a gente sempre fala que a gente tem que pedir que seja feita a vontade de Deus, porque Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Aí a gente até pode pedir tudo que a gente quiser, mas nem sempre tudo nos convém. Aí a gente lembra de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então a gente tem que pensar nisso. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita da sua misericórdia a uma soma de dinheiro. Do contrário, dele resultaria que, se a soma não é paga ou é insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. Aqui seria um grande engano da gente, né? Porque Deus, Ele dá exatamente aquilo que a gente necessita. Nós é que não compreendemos, às vezes, aquilo que está acontecendo conosco, que é o melhor. Às vezes, alguma grande dificuldade na nossa vida é uma coisa que vai nos livrar de uma queda maior lá adiante. Vamos pensar no próprio médium que acabou desencarnando de uma forma triste, debaixo de uma obsessão. Então, através da prece a gente vai cobrar? Por quê? A prece é tão simples. O desejo que você tem que o outro seja
auxiliado, que ele saia daquele problema, que ele saia daquelas dificuldades. É isso que nós temos que fazer. Orar para que ele tenha coragem, para que ele tenha também a intuição daquilo que é necessário ao seu espírito imortal. E vamos continuar aqui. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estipular preço para a sua justiça. Foi aquilo que eu falei. Deus sabe exatamente. Nós é que temos que ter compaixão, empatia por aqueles que sofrem e pedir que o Senhor os ajude a suportar suas dores, que eles consigam passar pelas dificuldades, que eles possam vencer e triunfar, porque é isso que o tempo todo Deus nos dá como lições de vida. A justiça de Deus é como o sol, existe para todo mundo, para o pobre como para o rico. Se consideramos imoral fazer comércio com as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as graças do soberano do céu? Então, se a gente acha que a gente não deve fazer comércio com aqueles que estão no poder, que estão diante de um mando, diante de uma situação que... Como é que a gente vai fazer isso com Deus, que é toda justiça, poder e misericórdia? A gente sabe que a sua justiça será feita sim, mas de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa vontade de acertar na vida, né? E aí a gente pede até para vocês lerem depois o capítulo todo, para que vocês tenham consciência de tudo aquilo que está sendo dito aqui no Evangelho. E aí ele ainda fala, as preces pagas têm um outro inconveniente, é que aquele que as compra acredita na maior parte das vezes que está dispensado de rezar. Ele mesmo, porque se considera quite ao dar o seu dinheiro. Aí a gente lembra daquela senhorinha que vai para o nosso lar quando ela é resgatada lá das regiões umbralinas e que ela diz que ela pagou as preces. Como? Não é possível. Eu paguei minhas preces, mas ela não considerava nem os negros seus irmãos. Aí a gente vê como a gente às vezes tem pensamentos equivocados, pontos de vistas distorcidos, mas a justiça de Deus é sempre soberana. É de uma justiça amorosa que nos dá, assim, toda a condição da gente fazer e reparar o bem. Reparar o mal, aliás, que a gente faz. E aí a gente também vai falar dessa nossa querida amiga Ivone Pereira. Essa teve uma mediunidade que foi assim, bem complicada, porque ela vinha de várias vidas pregressas através do suicídio, então ela teve uma condição muito difícil na sua vida. Mas o tempo todo ela foi assim, leal a todos os conceitos que a doutrina veio trazendo para ela. Ela ajudou os semelhantes, ela aconselhou, ela era conselheira de atendimentos fraternos. Ela tinha uma vida muito simples. E aí a gente lembra até daquela vez que ela estava a ponto já de desprezar aqueles papéis que ela trazia, a psicografia do livro Memórias de um Suicida, e que ela está indignada, que ela está desesperada, e Bezerra aparece para ela e diz para que ela não faça aquilo, que aquilo teria um futuro, que ela acalmasse o coração, que ela esperasse. E ela sempre foi assim, obediente a tudo aquilo que os espíritos a auxiliavam. E aí tem até uma frasezinha aqui nesse livro que ela traz, que está até no Evangelho segundo o Espiritismo. É o que o médium tem que fazer, tá? Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 8,
e é de autoria do Espírito de verdade. Então, façamos a nossa parte. Vamos orar isso uns pelos outros. Não vamos exigir pagamento de nada, porque a nossa responsabilidade cresce diante de todo o conhecimento que temos. Mas vamos ter a esperança que tudo está assim de acordo com aquilo que o Pai deseja, que tudo está assim dentro daquilo que Ele nos permite usar, né? Porque somos felizes, porque temos este planeta que é de expiações e provas, sim, onde ainda todos sofrem, mas que é, através da doutrina consoladora do Cristo, que nós vamos aprendendo cada dia a sermos melhores. Façamos a nossa parte com determinação e com coragem. Olhemos para os nossos irmãos, buscando sim aliviar o sofrimento deles através de uma oração bem sentida. Vamos rogar ao Pai que o alivie, que dê a ele a condição de ele passar por todas as problemáticas, que a esperança faça morada em seu coração, sabendo que tudo está assim, debaixo do amparo e da proteção desse Pai amoroso. E se hoje nós estamos sofrendo, nós sabemos exatamente que são as nossas construções do passado, são as nossas escolhas equivocadas, mas que hoje o Pai está nos presenteando com uma oportunidade de sermos melhores, de sermos fraternos, de sermos solidários e de poder sim auxiliar aqueles que estão ao nosso entorno. Usemos sim a mediunidade como uma ferramenta para burilar os nossos espíritos, para parar as nossas arestas, para perdermos velhos hábitos que trazemos dentro de nós ainda. Vamos eliminar esse homem velho que ainda existe em nós e vamos procurar ser melhores. Vamos fazer a nossa parte com dedicação, com carinho, pensando sim que nós temos amigos que nos avaliaram, que nos deram a oportunidade de vir ao mundo para sermos melhores. E se nós queremos a paz do mundo, nós temos que construir esta paz dentro de nós, dentro das paredes do nosso lar, junto àqueles que são os nossos afetos e desafetos. E vamos ser felizes sim, não da maneira como muitos desejam, para viajar, para passear, para ver programas turísticos, mas vamos ser melhores. Vamos usar sim de todas as oportunidades para crescer aos olhos do Pai. E assim, meus irmãos, que a luz do Evangelho clareie os nossos passos, que nós sigamos essas pegadas do Mestre, sabendo que Ele está conosco, esperando que nós também estejamos com Ele. E que a esperança seja assim, o farol, o sol a nos guiar na vida. E assim, meus irmãos, que nós possamos, através desse estudo, através da reflexão, buscar a companhia desses benfeitores e fazermos a nossa parte, com dedicação, com abnegação e devotamento, assim como todos esses espíritos que já passaram pela vida, que sofreram, lutaram, porque isso faz parte da nossa caminhada. Ninguém é privilegiado, todos têm oportunidade. Então, façamos jus a essas oportunidades. E que Deus, nesse momento, derrame a sua paz, o seu amor, a saúde, a fé e a esperança por todos os nossos irmãos de caminhada. Que Maria de Nazaré agasalhe a cada um em seu coração materno e que Jesus, o nosso irmão maior, nos indique o caminho necessário para a nossa melhoria e renovação. E que seja em nome de Jesus, de Maria, de todos os diretores espirituais da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar este pequeno estudo do Evangelho nas nossas reuniões de sexta-feira. Graças a Deus, muita paz a todos.